cidades, muitas cidades, outros casos de morte. Que o senhor deixa, né, de orientação para as pessoas, já que continua a previsão de chuva aqui para Ipatinga, as pessoas que moram em áreas de risco, né, quais têm sido as características, né, dos principais estragos, as consequências, como que a população pode se organizar? Ótima pergunta, eu agradeço porque eu sempre falo que os órgãos de imprensa, eles também são órgãos de defesa civil, porque eles permitem chegar esse tipo de informação para o cidadão. O período chuvoso ele traz duas grandes preocupações para a gente, uma é com relação à enxurrada e isso basicamente a gente fala de comportamento do cidadão. Se ele não está na área de risco, ele não entra. Então, assim, das mortes anteriores, excluindo essas que aconteceram agora em Ipatinga, das 13, 9 eram evitáveis. Eram pessoas que viram o curso d'água e tentaram fazer a travessia. A última em Tombos, um rapaz de cavalo tentou fazer a travessia de uma ponte e infelizmente faleceu, mesmo com populares tentando demover ele disso. A outra preocupação nossa é com relação a deslizamento de terra, e esse é um problema mais complexo, de resolução mais difícil, que aí tem um passivo de gerações, de ocupação irregular do solo. Esse é um problema muito difícil de ser solucionado e até previsto. O que a gente pede nesse momento? Que as pessoas acompanhem os nossos alertas, acompanhem os nossos canais de comunicação, rede social da Defesa Civil, para a região que nós emitimos um alerta ontem por volta de 2 horas da manhã. Infelizmente, 2 horas da manhã é o horário que as pessoas dificilmente vão acessar o telefone celular, mas a gente vai emitir hoje um novo alerta. E a gente pede que a pessoa, ao receber o alerta, que ela priorize a proteção à vida, que ela adote o comportamento de autopreservação. E a gente faz um apelo, o município fez um esforço grande, a gente tem acompanhado de retirar pessoas da área de risco nesse período. A gente faz um apelo que as pessoas não voltem, porque infelizmente é uma coisa que acontece no pós-desastre. As pessoas são retiradas, são um grande esforço do poder público e elas tendem a acreditar que se já aconteceu não vai repetir. Elas retornam para dentro das suas casas. Então a gente pede para que as pessoas tenham cautela, pensem na preservação da vida. Coronel, existe aí previsão de mais chuvas para a região para os próximos dias? Sim, tem uma previsão de chuva, inclusive para essa noite. Eu queria até enfatizar, aproveitando a sua pergunta, enfatizar nessa noite. A gente vencer esse período próximo, nas áreas de risco, aquelas pessoas que foram retiradas, que elas não retornem. É um desconforto ficar em abrigo temporário, às vezes ir para a casa de um parente, mas que a gente priorize isso nesse momento. Em âmbito estadual, né, teve mais mortes em outros municípios, outras regiões. Acho que foram mais de 10, né, 13 mortes. Até então. O caso de Ipatinga é o mais grave do estado? Sim. Até agora esse é o caso mais grave do estado. Até por isso o governador mandou mobilizar todo o secretariado para cá. Então um dos papéis da coordenadoria estadual é articular os esforços entre secretarias. Então, Secretaria de Saúde, Infraestrutura, própria Polícia Penal aí colocando apenados à disposição de serviços de limpeza e outros que o município precisar, mas enfim, toda a estrutura do estado está mobilizada para cá, até porque aqui, nesse momento, é o caso mais grave nosso. Como você feito para aperfeiçoar e minimizar os casos como esse aí? Pode ser feito. Excelente, é o que a gente tem que investir, né? Percepção de risco, preparação da população. Existe um estudo da ONU que fala que quando a gente investe em prevenção e preparação, isso equivale 7 vezes mais potente, importante do que o que a gente investe na resposta e na reconstrução. Então o caminho é esse, é cada vez mais a gente mudar esse paradigma e agir no antes do desastre, com prevenção e preparação. Como eu disse, tem coisa que é comportamento do cidadão. E aí a imprensa tem um papel fundamental nisso, porque vocês ajudam a gente não só na emissão dos alertas, que vocês também multiplicam, mas nas dicas de segurança para o cidadão, mas também tem aquela parte que ela é um pouco mais cara, que é de infraestrutura. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas a gente tem que seguir nesse caminho, investir em prevenção e preparação. Gustavo Nunes, prefeito, em relação a esta situação das chuvas em Ipatinga, o que vai acontecer, né? Já tem um número de pessoas que vieram falecer e o que vai acontecer com os desabrigados? Bom, só uma correção aqui. Eu disse anteriormente que nós tínhamos cerca de 40 equipamentos nas ruas trabalhando na limpeza e no recolhimento de lixo entulho. Na verdade, o secretário acabou de me atualizar e são 70 equipamentos nesse momento já trabalhando nas limpezas, no recolhimento de entulho, de bens materiais
da população que se perdeu aí nesse período de chuva. E sobre a questão dos óbitos, hoje, infelizmente, é um dia triste para a cidade de Ipatinga, porque nós temos confirmados 9 óbitos causados pelas fortes chuvas aqui no nosso município. Uma pessoa ferida e também temos ainda uma pessoa que está desaparecida. Desses 9 óbitos, 5 pessoas são da mesma família. Então a Prefeitura Municipal ela já está trabalhando para prestar toda a assistência aos amigos, aos familiares e a toda a população que foi atingida e que de alguma forma teve prejuízos materiais e também que perderam algum ente querido. Nós vamos prestar toda a assistência necessária e possível. Em relação aí aos desabrigados, são quantos desabrigados e o que está sendo feito em relação a eles? Bom, temos hoje, nesse momento, cerca de 150 pessoas desabrigadas. Os desabrigados, eles passarão por uma triagem junto à equipe da assistência social e também da defesa civil, e para que a gente possa orientar essas pessoas com aquilo que a prefeitura pode estar auxiliando elas. Então a prefeitura ela pode estar fazendo pagamento do aluguel social para essas pessoas, doação de donativos, colchões, telhados, lonas, enfim. Amanhã vamos publicar um decreto ainda na parte da manhã para que a prefeitura possa fazer um depósito de um salário mínimo para essas pessoas desabrigadas que, porventura, preencherem os pré-requisitos da lei federal em relação às suas condições sociais, para que elas possam, para que a prefeitura possa ajudá-las a se restabelecer no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro da sua casa, com a sua família. E outros auxílios também já está sendo construído pela Prefeitura Municipal de Ipatinga, pela nossa equipe das secretarias envolvidas neste caso, e assim que tivermos uma nova informação, vamos estar informando para toda a comunidade. Prefeito, qual estimativa financeira o município vai precisar para restaurar a cidade? Olha, nós não temos ainda um cálculo em relação a isso, mas não faltará esforços e também não faltará financeiro do município de Ipatinga para que possamos reparar as vítimas, os afetados e para que possamos voltar à normalidade aqui no nosso município de Ipatinga. O governador está para vir aqui nesta segunda-feira para olhar essa questão. O que é esperado por parte do governo do estado? Olha, o governo do estado ele já tem nos ajudado de pronto desde os primeiros momentos aí da madrugada do dia de hoje. Então nós já temos aqui o chefe da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, mas anteriormente mesmo, ainda na parte da manhã, outra equipe da Defesa Civil já estava conosco aqui, nos auxiliando e prestando todo o apoio necessário. A equipe do Corpo de Bombeiro Militar, comandada aqui pelo Major Alberdan, já está também desde as primeiras horas da madrugada, no período da chuva ainda, auxiliando o município de Ipatinga. Já veio outros militares, tanto do Bombeiro Militar, da Polícia Militar, de outras cidades, está auxiliando o nosso município e a nossa população nesses resgates, nessas buscas, nos trabalhos que devem ser feitos para a nossa população. E com o decreto de emergência, também acredito que o governador deve estar nos ajudando aí, com doação de donativos, ajuda humanitária. Fiz uma solicitação também para o governador de alguns equipamentos. No município de Ipatinga. As maiores dificuldades em relação ao resgate dos atingidos. De imediato, né, quando o nosso centro de operações começou a receber as ligações, as equipes já foram empenhadas para esses atendimentos, né? As grandes dificuldades desses locais que são locais de difícil acesso, né, e pela própria gravidade das ocorrências, né? Então isso aí traz uma certa complexidade, né? Tanto para a segurança nas operações, né, do Corpo de Bombeiros, quanto também, né, para as pessoas que estavam nesses locais. Foram empenhados de imediato 20 militares para o atendimento dessas ocorrências. Nós recebemos apoio também de outras unidades, né, unidades de Governador Valadares, né, por meio do Comando Operacional, e recebemos também, deve estar chegando, né, que estão vindo de Belo Horizonte, né, mais 2 equipes